Boa noite, programa Diálogos no Ar. E hoje nós temos um assunto aqui, rapaz, muito interessante e com certeza muito importante. E para falar sobre isso, nós temos aqui uma convidada muito especial, a doutora Ellen de Oliveira. Ela é especialista em Direito Civil e Trabalhista. E nós vamos falar aqui, no princípio, sobre divisão de bens e herança. Chamam de sucessão, mas para não ter nenhum pensamento divergente, para que todo mundo compreenda claramente, vamos logo, como se diz no senso comum, no popular, divisão de bens e falando sobre herança. Meu amigo, muito interessante. Doutora Ellen, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Tá certo? Eu quero começar logo com você, justamente procurando saber sobre quem são os herdeiros, né? Quem são os herdeiros legais de uma pessoa que faleceu? Como é que funciona a partilha, em casos, nesses casos de família, como é que fica? Tá. Antes de responder quem são os herdeiros, eu vou falar primeiro o que pode ser herdado, né? A gente pensa que todo mundo sabe, mas não. A gente herda patrimônio, a gente herda dívidas do falecido, a gente herda valores que estão no banco, verbas rescisórias trabalhistas, porque quando a pessoa morre, o contrato de trabalho ele se extingue, né? Também herdamos FGTS e PIS/PASEP, que aquele falecido possa ter. E aí, esses bens a gente chama de espólio, né? Que é a união dos bens mais a união das dívidas. Sim. E aí, quem é que pode herdar? São o cônjuge, os descendentes, filhos e netos, e os ascendentes, pais do falecido. E o que acontece? A legislação civil, ela diz que a gente tem que olhar para linhas de parentesco. Então, a gente sempre vai ser os mais próximos antes dos mais remotos. Então, no caso da gente ter uma pessoa que faleceu, deixou um companheiro ou uma companheira e filhos, eles que vão concorrer para a sucessão. Então, digamos que essa pessoa esteja no regime de comunhão parcial de bens. Você vai separar o que é fazer a meação, que é ver o que é bem daquela esposa, porque era bens em comum, então você vai separar. E o resto dos bens que sobrarem, que você individualizou, viu que é do falecido, é que vai ser dos herdeiros, esposa e filhos, dividido igualmente. No caso de não haver filhos, de só haver o companheiro ou companheira e os pais, eles vão concorrer igualmente. Então vai ficar cotas iguais para a esposa e para os pais do falecido. Aí me ocorreu uma coisa aqui, que acontece muito no Brasil, né? Alguém faleceu e tinha esposa, filhos, mas essa pessoa tinha um amante. E que talvez nem a família conhecesse, soubesse. Como é que fica? Eles tiveram aí um relacionamento aí de anos, mais de 10 anos. Como é que fica essa pessoa? Como é que fica a amante também nessa situação? Porque isso é uma coisa que acontece muito, né? Nesse caso, no direito é o que a gente chama de concubinato. O concubino, ele não vai herdar nada. Até porque a nossa legislação, ela, querendo ou não, é monogâmica. Então, a gente ainda não tem um aparato legal muito definido em relação a essa questão do poliamor que existe. Então, o que acontece especificamente para o concubino? A gente tem que apurar, né? Ele não vai ter direito à herança, mas é possível apurar se ele construiu conjuntamente com o falecido algum patrimônio, e aí nessa possibilidade ele vai ficar com a parte dele que ele construiu. Por quê? Para não causar um enriquecimento ilícito até daqueles herdeiros. Mas direito à herança ele não vai ter. Agora vamos olhar uma questão de outras questões que acabam surgindo. Quer dizer que nesse momento tem muita gente desistindo do relacionamento. Vamos exatamente. lá, quem está assistindo, tem muita gente agora desistindo. Pois é, gente, não vale a pena. Não vou levar né? nada, tchau. Não vai levar nada.
Em relação à questão de... É muito comum da gente ver pessoas que elas são casadas no papel com uma pessoa, mas elas já não estão de fato naquela relação, às vezes até já constituíram uma união estável com outras pessoas. Isso é muito comum. Então, o que vai acontecer? No caso de você estar casado no papel, mas você está separado de fato, ou seja, não está mais junto com aquela pessoa há mais de 2 anos, você não vai herdar nada. Ainda que esteja escrito no papel que você está casado. Porque o que vai reger aquilo é a relação jurídica de fato que existe ali. E a pessoa que ela tem a união estável, ela comprovando a união estável dela, ela vai sim herdar tal qual herdaria a esposa ou o marido do falecido. E como é que ela comprova isso? Ela comprova através de testemunhas, através de documentos. Geralmente, uma pessoa que ela tem uma união estável, ela tem uma vida em comum com aquela pessoa. Então, ela é declarada como dependente, ela tem dívidas em comum, ela tem tudo em conjunto. Então, isso é uma questão que você pode pegar fotos que você tem ao longo dos anos com essas pessoas. Muitas vezes você não tem um casamento, mas você tem filhos com aquela pessoa que você estava. Então, só o fato de você ter filhos, já estar morando junto, isso já mostra uma união estável. A grande questão ali é que acaba sendo preferível que a pessoa case e constituir uma união estável, é que no casamento você tem um período muito definido que você esteve com aquela pessoa. Então, é mais fácil você definir os bens que vão ser seus na mediação. Já na união estável, isso não é tão claro. Então, você vai ter um trabalho maior de demonstrar quando foi que iniciou essa união, para demonstrar os bens que seriam da sua meação, para posteriormente apurar o que é da partilha dos herdeiros. Como é que é dividida a herança em caso de pré-morte de um dos herdeiros? O que é a pré-morte? A pré-morte, ela é quando espera-se no direito, né, que os filhos morram depois dos pais, mas nem sempre isso acontece. Às vezes Acho que na vida se espera isso, né? Na vida se espera isso. Às vezes, o filho falece antes do pai. Só que o que acontece? A herança, você só tem o direito à herança efetivamente a partir da morte daquela pessoa que deixou os bens. Antes disso, você tem uma mera expectativa de direito. Então, o que acontece no caso de um filho morrer antes do avô? Estou falando aqui na perspectiva do neto. Esses netos, eles vão herdar a parte da herança que era dos pais deles, que morreu antes do autor da herança, que seria o avô. Então, o que a gente vê na prática? Que muitas pessoas, elas não fazem um processo adequado de divisão, que é a partir do inventário, dos bens, e às vezes assim, digamos que tem 3 filhos, um faleceu, deixando outros 2 filhos. E tem gente que não tem essa sensibilidade, até porque não faz o processo adequadamente, e pensa que todo o patrimônio vai ser para esses 2 filhos restantes que estão vivos, mas não. A parte do terceiro filho que morreu antes tem que ser dividida igualmente para os outros herdeiros dele. E aí é você juntar netos e tios na mesma linha sucessória, porque aí é o direito de representação que a gente chama. Quer dizer que os bens dessa pessoa que morreu, ele tinha 2 irmãos, por exemplo. Sim. Aí não vai ser para esses 2 irmãos, isso eu entendi bem. Não, vai ser dividido para 3, como se aquele filho que morreu vivo fosse, só que a parte dele vai para os outros herdeiros dele, para os filhos dele. Sim. Sim. Tem a parte dele, quer dizer, a divisão continua sendo entre os 3. Entre os 3, só que a parte do que morreu vai ser dividida para os outros filhos dele. Digamos assim, vamos dizer que eu tenho um avô, 3 filhos e 2 netos, exemplo. Aí, um dos filhos morreu antes do avô. Quando esse avô morrer, porque isso é certo que vai acontecer um dia, vai ser dividido a herança dele para 3, que é para os 3 filhos, os 2 que estão vivos e o que faleceu. A parte do que faleceu vai para os netos, entendeu? Sim. Porque eles estão sucedendo o pai nessa linha sucessória. Então, nesse caso, os netos vão receber a parte deles da herança. Não deles enquanto netos, mas deles enquanto representantes do pai que faleceu. Interessante, hein? Muito interessante isso aí. E a divisão dos bens de uma pessoa falecida entre os herdeiros, como é que fica? E quais são as formas do direito? E quais são os direitos? Mas vamos tocar primeiro nisso aqui. Como é que é a divisão dos bens de uma pessoa falecida entre os herdeiros? A divisão, ela é equânime.
Ou seja, independente, a gente vai verificar que hoje em dia a gente tem a figura dos filhos biológicos, nós temos os filhos socioafetivos, que é aquele que não é biológico, mas a pessoa que faleceu, ela considera como se filho fosse, então eles têm uma relação pai e filho. E temos os filhos que são aqueles provenientes da adoção. Não há diferenciação nenhuma entre essas pessoas. Então, filho é filho, independente da forma que foi. E em relação ao socioafetivo, tem uma coisa bem interessante, porque independente de estar registrado em cartório que ele é filho socioafetivo, ou dele ter passado por um procedimento legal de adoção, ele tem o mesmo direito. Sim. E ele vai ter que receber a parte dele na herança, tá bom? Então, o fato de não estar reconhecido não é óbice para que ele receba a parte dele na herança. E no caso dele não receber e posteriormente ele pode entrar com um processo anulando toda a divisão que foi feita para que ele receba a parte dele. Tá certo. E no caso dos direitos do cônjuge sobrevivente, né, em relação à herança, como é que fica? Em relação ao cônjuge sobrevivente é muito interessante, porque tem uma figura jurídica que é chamada direito real de habitação. Quando é que vai ocorrer o direito real de habitação? Digamos que uma pessoa faleceu, deixou 3 filhos, tem uma esposa sobrevivente, e ela tem um patrimônio só, ela tem uma casa. Nesse caso, apesar de ser feita a partilha igual entre todos os herdeiros, a esposa vai ter o direito real de habitação, ou seja, ela vai poder morar naquele imóvel ao longo de toda a vida dela. Por quê? Porque no direito não se espera que porque houve um falecimento do seu cônjuge, você vai ficar sem lugar para morar, isso não pode. Então, o direito tem essa previsão legal para amparar o cônjuge. E uma coisa no caso, quem está na casa morando, que ele só tem aquela casa... no caso, o cônjuge que morava lá naquela casa. E aí, o que acontece? Esse direito real de habitação é diferente do usufruto, porque no usufruto você poderia, por exemplo, pegar esse imóvel e alugar, coisa que quem tem o direito de real de habitação não pode. Se ele sair daquele imóvel ou se ele for alugar alguma coisa, ele vai perder esse direito real de habitação. E aí, algo bem interessante, porque se fosse qualquer outro herdeiro que está usufruindo sozinho desse bem, porque eles são coproprietários, eles têm uma parcela igual daquele bem. O que está usufruindo sozinho teria que pagar aluguel proporcional aos demais herdeiros. Mas quem tem o direito real de habitação não precisa pagar aluguel. Então, ela não pode ser obrigada a vender a casa para dividir para os demais herdeiros. Mas ela não paga aluguel, mas também ela não pode negociar de forma alguma. Também ela não pode alugar para alguém, não pode. Não pode, ela só pode morar ali ao longo de toda a vida dela. Ela tem esse direito garantido. Eu quero justamente fazer uma pergunta que eu sei que tem muita gente interessada, né? Curiosa em saber e até sofrendo, porque o que acontece com as dívidas de uma pessoa falecida? Eu quero deixar essa pergunta no ar. Muito bem, de volta aqui com a doutora Ellen de Oliveira. E eu deixei no ar uma pergunta. O que acontece com as dívidas de uma pessoa falecida? Morreu, deixou dívida. E aí? Quem ficou vai arcar com essas dívidas? Vai. Na proporção da herança. Porque o pessoal tem uma história de dizer que morto não paga dívida, né? Paga. Mas no caso, ele, particularmente, não. Mas as que ele deixou, tem que ser paga. Ele paga a dívida dentro do patrimônio que ele deixou. Então, vamos dar um exemplo. De uma pessoa que faleceu e deixou 500 mil reais de patrimônio. E deixou 100 mil reais de dívida. Nesse caso, os herdeiros eles vão herdar esse patrimônio e vão herdar na proporção da herança essa dívida. Então, tem 2 possibilidades. Ou você usa esse patrimônio, paga a dívida e divide o resto com herdeiros, ou você já divide o patrimônio e tanto, digamos que tenha 2 herdeiros. Dá um exemplo. Então, seria 250 mil de patrimônio para cada um e 50 mil de dívida para cada um. Agora, vamos ver o inverso, porque nesse caso eles são obrigados a pagar porque tem herança para isso. No caso de uma pessoa deixar 100 mil de patrimônio e 500 mil de dívida. Os herdeiros vão ser obrigados a pagar só os 100 mil da dívida. Os outros 400 não, porque não houve herança o suficiente para isso. Interessante. Vamos colocar mais bronca nesse negócio aqui, mais problema. E o que acontece quando um filho
constrói a casa no terreno do pai. Meu Deus do céu, é muito problema, né? É. E eles falecem, no caso, os pais, né? Uhum. O que é que acontece? Nesse caso, é uma situação muito comum da gente ver. E o que que acontece? A herança, ela é um bem indivisível. Você só vai dividir essa herança efetivamente em patrimônios específicos para cada filho a partir do momento que passar por um inventário. Então, o que que acontece? Nesse caso em específico, ainda que você considere, não, olha, mas a pessoa tem uma herança para herdar, ela não é possível você dizer previamente que ela vai ficar com aquela parte do terreno que era a casa dela. Então, ela tem duas possibilidades aí. Ou ela é indenizada pelos demais herdeiros pelaquela construção que ela fez lá, porque aquilo foi um patrimônio que ela construiu no terreno de outrem. Ela não tem direito àquele patrimônio, mas ela tem direito a uma indenização se ela demonstrar que ela construiu de boa fé, por exemplo, que teve a autorização dos pais para que ela construísse ali. Por que ela tem direito a essa indenização? Porque ela, senão seria um enriquecimento ilícito daqueles pais e daqueles herdeiros, coisa que o direito veda. Mas e se a pessoa falar assim, não, olha, eu não quero indenização, eu não quero vender, eu quero a minha casa. Na eventualidade do patrimônio, do imóvel que você construiu ser um valor bem superior ao do terreno, digamos 1,5 vezes a do terreno, é possível de você indenizar os demais herdeiros pelaquela parte do terreno que você está usando. Então, é como se você comprasse dos herdeiros essa parte do terreno. Mas para evitar isso, porque é uma dor de cabeça, vamos convir. Mas vamos só uma questão aqui. Uhum. Por exemplo, eu conheço uma pessoa Uhum. que os pais, né, essa pessoa é casada, e os pais, de palavra, deram a casa para eles morarem. Só que eles nunca fizeram nenhum tipo de documento. Né? Sim. Então, quer dizer, na hora que os pais falecerem, é a casa. Né? Vamos colocar bem claro aqui, né? A casa tem um terreno lá atrás, mas é uma casa, né? 10 por 20. Sim. E é uma casa construída lá. Como é que fica essa situação, assim, de forma bem explícita, com relação a essa casa? Né? Porque o pessoal não quer saber do terreno, quer saber da casa. Eu quero colocar, que eu sei que é uma bronca que nós temos hoje aí, que os outros herdeiros eles querem saber da questão da casa. Eu quero a casa que meu pai doou. Como é que fica essa? Deu para vocês passarem uma chuva e vocês estão dizendo que a casa é de vocês. Como é que fica nesse caso, não, está dizendo do filho que morava com os pais ou que ele não. Que construiu só no terreno, né? Os pais tinham uma casa e eles doaram essa casa para o filho ou para a filha que casou, para morar com o cônjuge. E aí eles vão morando, aí os pais morrem. Como é que fica? Eles moram só o casal lá. Com relação aos outros irmãos, os outros herdeiros, como é que fica essa situação? Se doou de boca, não tem nenhum documento, uma escritura pública, não tem efeito nenhum. Então, nem o tempo que eles estão lá vivendo não diz nada? Esse tempo que ele está vivendo, não. Porque é como se fosse uma mera detenção. Você não vai usucapir o bem que era do seu pai e da sua mãe. O tempo que você está ali é uma detenção. Pode usucapir isso a partir do momento em que houve a morte do autor da herança e que aí, como não tinha documento nenhum, esse bem ele vai ser dividido entre todos os herdeiros igualmente. Porque não há nenhum documento que lhe resguarde de que teve efetivamente essa doação. Aí, nesse caso, se os demais herdeiros, no prazo de 15 anos, não reclamarem aquele bem, não pedirem um aluguel, não tem nenhum, você continua morando lá sozinho, usufruindo sozinho daquele bem, passou 15 anos, aí você vai ter o direito a fazer a usucapião do bem de família, mas esse prazo é contado após a morte, desde que não tenha tido nenhuma oposição de nenhum dos demais herdeiros. Tá certo. E o que é que acontece quando, antes de morrer, os pais doam parte do seu patrimônio para um dos filhos? Essa questão aí novamente. Para você fazer a doação, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma escritura pública de doação para aqueles filhos. E aí você vai formalizar aquela doação, que de fato era ato da sua vontade. Aí, nesse caso, é como se fosse uma antecipação da herança. Porque quando aqueles pais morrerem e deixarem o patrimônio deles
a ser dividido, o que vai acontecer? Vai ser deduzido da sua parte da herança o valor daquele bem que você recebeu em doação dos seus pais. Pois é, então, nesse caso aí que eu vejo também, que é muito importante, Ellen, no caso, aqueles que deixarão a herança, eles terem muito cuidado, deixar as coisas bem claras, bem Sim. explícitas. Aí é que entra a questão do inventário, né? É importante, antes de qualquer coisa, um testamento, né? Para que as coisas fiquem claras. Aí eu pergunto, e qual é a importância disso? Do testamento e, no caso, do inventário? A gente vê que é muito comum de quando há uma morte de um familiar, a herança, isso gerar muito conflito na família. Isso é muito comum. São poucos os casos em que está todo mundo em consenso e de acordo em relação a tudo. Então, o que acontece? Para evitar isso, você pode fazer um planejamento sucessório, em que você faz um testamento nesse planejamento sucessório, vai dizer, olha, esse bem já vai ficar para fulano, aquele outro bem vai ficar para ciclano. E isso você tem, inclusive, um poder maior da sua vontade. É protegido a legítimo. O que é legítimo? 50% dos seus bens, eles são para os herdeiros necessários, no caso. Filhos, cônjuge que vai ter. E aí, o que acontece? Dentro desses 50%, obrigatoriamente vai ter que ser para essas pessoas. A outra metade você pode dar para terceiros, ou você pode livremente dar para um só dos filhos, digamos que você tenha 3. Você pode dar para um só desses filhos. É possível. Você tem o direito de dispor de 50% dos seus bens no testamento e outros 50% é resguardado desses herdeiros. Certo. Mas se eu não quiser deixar nada para ninguém, eu não sou obrigada. Eu posso, antes de morrer, vender tudo, doar para terceiros, não há problema nenhum. Mas no testamento é protegido 50% dos seus bens para esses Então quer herdeiros. dizer que há um risco aí, por exemplo, eu sou herdeiro, meu pai faleceu, deixou herança, mas não deixou inventário. Não, testamento. Testamento. E aí eu vou e pego alguma coisa que eu acho que é meu por direito, que eu sou herdeiro, e aí no caso teria que haver o inventário, né? Tá, aí o que Aí eu vou e vendo. A pessoa que está comprando, ela está correndo um risco, né? Tá, aí o que acontece? Voltando. Quando não tem testamento, é o que a gente faz a sucessão pelas normas do Código Civil, que é a legislação que vai reger essa matéria. Então, se tiver testamento, é o testamento que vai ser aplicado. Se não tiver, que geralmente não há, geralmente as pessoas não fazem esse planejamento, vai ser pela legislação, que é tudo que eu já falei anteriormente, a forma que é dividido. E aí você vai abrir inventário, tanto no testamento quanto no momento... Que no caso é olhar tudo que ele deixou, tudo que ele tem, quem são os que tem direito. E aí, o que é o inventário? O inventário é você passar a propriedade ou a posse, porque às vezes você não tem a propriedade daquele bem. Que é muito comum a gente ver imóveis que não são registrados, não tem escritura em cartório, mas aí o que seus pais têm? Eles têm a posse daquele imóvel. Eles não têm a propriedade juridicamente falando, mas eles têm a posse e, digamos, a propriedade de fato. Isso daí pode ser inventariado, sim. E aí, sem o inventário, o que você tem? Você tem cotas ideais que aqueles herdeiros vão ter, do espólio, né? Que é o conjunto de bens e o conjunto de dívidas. Você só vai ter um bem específico, olha, eu tenho essa casa para mim, a partir do momento que você abre o inventário, paga o tributo devido, né? Que é o TCMD, e o juiz expede um documento dizendo que aquele documento é seu. Aí que aquele imóvel é seu. Aí sim, você vai ser proprietário. Antes disso, não. E qual é o perigo de uma pessoa comprar esse bem, um terceiro comprar esse bem, sem que tenha passado por todo esse procedimento? Ele pode até ter a posse daquele bem, mas ele não tem a propriedade. Ele corre o risco de perder aquele bem. Porque para ele regulamentar, ele vai ter que fazer a abertura do inventário, pagar o imposto específico. E no inventário, os herdeiros, os demais herdeiros, né, eles têm o direito de comprar aquele bem se eles entenderem que eles querem. Ou seja, eles têm um privilégio para comprar. Então, vai ser aberto um prazo de 180 dias para que eles comprem aquele bem. Se eles não comprarem, aí sim vai ser poder vendido para terceiro com uma autorização judicial. O juiz vai expedir um alvará falando autorizo a venda desse imóvel.
Sem isso, você não consegue. Ainda que você vá fazer o uso capião, você precisa dessa regulamentação. Olha, rapaz, eu já tenho muitas perguntas para fazer aqui, mas o tempo estourou. A gente vai ter uma continuidade disso aqui no nosso podcast no YouTube, Wanderley Nunes Oficial. Mas eu quero que você deixe aqui uma palavra final, Ellen, por favor, e também as suas redes sociais. Fala aí para o pessoal como é que encontra você, como é que alguém esteja interessado em saber mais e também ter a Ellen como advogada, como é que encontra você? Você me encontra através do Instagram, que é Ellen Oliveira, _ADV. Você me encontra no LinkedIn também, de vez em quando eu estou postando umas coisas por lá. E através do meu contato telefônico, posso deixar? Sim. 98177-5123. E um conselho para finalizar. Sempre faça o planejamento dos seus bens, para questão de inventário, para evitar esse tipo de transtorno. E se você for comprar um imóvel, sempre analise a documentação e chame uma pessoa especialista para ver isso. Para que você não tenha o risco de pagar por uma coisa e depois não ter aquele bem efetivamente, porque a gente vê isso acontecer muito. Então, pesquise, olhe com calma e faça o seu direito valer de uma forma regular, correta. Ok, Ellen, muito obrigado, tá? Prazer ter você aqui conosco. Prazer. E até o nosso próximo Diálogos com Wanderley Nunes.